Paz do Senhor, estamos novamente juntos. Hoje o tema escolhido foi fé. Vamos trabalhar Êxodo 2:1. O nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com pinche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Todo mundo conhece a história de Moisés. Só que hoje eu não quero falar sobre a passagem de Moisés, mas sim sobre a mãe dele. A mãe dele era uma mulher que engravidou e, quando estava grávida, houve um decreto pelo rei, pelo faraó, que todos os meninos seriam mortos. Imagine se a gente estivesse grávida, tivesse um decreto, você soubesse que o filho que está dentro do seu ventre já tem um decreto de morte. O desespero da mãe. O que fazer nesse momento? Se de repente o poder estava na mão de um rei. Ela não tinha poder sobre o filho, mesmo sendo mãe. Então, sem poder sobre o filho, sem autoridade, porque o rei comandava tudo, e com decreto de morte, o que ela faria? O desespero dela seria assim, uma coisa assim, fora do normal. O que nós faríamos se fosse conosco? Logicamente, choraríamos muito. Logicamente, nós entraríamos em desespero. Logicamente, a gente falaria: como, Senhor Deus, eu engravido e meu filho, antes de nascer, praticamente já está decretado morto. Então, ela orou ao Senhor e confiou nele, e pela fé ela agiu. Então a fé é aquilo que nós não enxergamos e temos certeza que vai o quê? Acontecer. O invisível se tornará visível perante os nossos olhos na terra. Só que sem ela saber de nada, ela não sabia que o filho dela seria Moisés, o libertador. Só que ela confiou no Senhor, ela orou, Deus acalmou o teu coração, logicamente. Deus falou no coração dela, Deus direcionou ela e ela permitiu tudo isso, através do quê? Da confiança e da fé. Então ela fez, o cestinho, preparou todo ele como devia, para que a água do rio Nilo não entrasse nessa cesta, e desceu. Logicamente, a criança já nasceu, já estava mais ou menos, ela tentou esconder mais ou menos por 3 meses, não conseguindo esconder, viu que era um menino muito lindo, então ela foi direcionada a fazer isso. Então ela coloca no rio Nilo para descer. E geralmente, quem acha? Filha do faraó, quer dizer, ele desceu, esse bebê lindo, desceu nas mãos do inimigo. Então Deus colocou Moisés dentro do inimigo. Logicamente, até aí, ele não chamava Moisés, a filha de faraó, olhando aquela criança linda, porque veio das águas, então colocou o nome de Moisés. E a mãe ficou
logicamente com um coração desesperado, mas ela queria o quê? Salvação do filho, né? Imagine você, se a gente tem inimigos, temos um decreto de morte e a gente cai na mão do inimigo. Logicamente nós pensamos assim, se a gente cai na mão do inimigo, praticamente nós estamos o quê? Morto. Quer dizer, então o caminhar do Senhor é diferente do nosso. Nós achamos que se caísse na mão de Faraó, do Faraó ou da filha do Faraó, eles iam executar a criança porque é um hebreu. Mas pelo contrário, Deus já tinha trabalhado antes. Por quê? Porque a filha do Faraó não tinha filho. Ela era estéril, não tinha filho, não conseguia engravidar. Então ela pegou essa criança como ela ia adotar essa criança como fosse filha dela. Então houve um preparar do Senhor lá no mundo espiritual, na terra. Esse preparar nós não enxergamos. A mãe enxergou? A mãe sabia que tinha preparar de Deus? Não, não sabia. Se ela soubesse, ela tinha ficado menos preocupada, ela tinha feito todo o trajeto normalmente, mas não, sem saber de nada, sem enxergar o invisível aos olhos da terra, ela simplesmente o fez. Fez porque ela quis? Não. Ela fez direcionada, né, pela fé, porque na época da lei era a fé que movia a mão de Deus e ela foi. Mas só ela? Não. Houve a irmã dela também. Então vamos ver a passagem da irmã. O que a irmã fez com essa criança, né? O que ela fez? Então, vamos, Êxodo 2:7. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó. Ela seguiu o cestinho para ver onde que parava. Quando ela viu, a irmã dele, Miriam, quando ela viu que o cestinho, a filha do faraó pegou, aí ela falou para aquela senhora: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? A bondade do Senhor aqui. Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. Quer dizer, então a filha, quer dizer, a irmã de Moisés chamou quem? A mãe. Então o filho volta aos braços da mãe e a mãe amamenta essa criança. Quer dizer, ela tem a oportunidade ainda de estar com o filho vivo e ainda por cima amamentando. Isso é uma bênção do Senhor, isso é uma graça do Senhor, dentro da circunstância que eles estavam no momento, que era a determinação da morte dos meninos. Imagine a criança ser salva e ainda por cima volta para os braços dela para amamentar e ainda recebe o quê? Recebe mantimento e uma paga para ela fazer isso. Não precisava nem receber essa paga, porque o filho dela, ela não ia deixar de amamentar de maneira alguma. Então, quer dizer, teve um propósito. Tudo isso teve propósito. Lógico, Moisés foi um grande líder. Há um propósito grande, o libertador. Só que para acontecer isso, teve o quê? A mãe engravidar, a mãe ter a ousadia de ter a fé, de levar esse menino, Moisés, colocar no rio, no cesto, a irmã dele seguir, falar a ousadia dela, uma menina pequena, novinha, a ousadia de chegar na filha do faraó e falar com ela, a ousadia dela, a autoridade que essa menina teve, que Deus lhe deu para falar com a senhora, não teve medo, ela chegou na filha do faraó e falou. Então tudo isso você vê que tem uma predestinação pelo Senhor, né? Então o que moveu a mão de Deus? Tudo isso são as orações daquele povo que estava sendo escravizado. Então Deus já direcionou um libertador, que era Moisés. Usou mãe, usou filha, usou a família toda, praticamente, né? Arão também estava no meio, o irmão
de Moisés, e assim foi o acontecido, né? A libertação. O que eu quero dizer? Eu não quero entrar na história de Moisés. Eu quero fixar na mãe dele e na irmã. Quer dizer, então foram várias ações que a mãe e a irmã tiveram. Quais foram as ações? Com orações, confiar no Senhor, não aceitar o decreto da morte, mesmo que vindo de uma autoridade, que era o rei, mas existe uma autoridade maior sobre a terra, sobre o rei, sobre governadores, que é o quê? Que é o Deus vivo. Ele é uma autoridade máxima aqui na terra. E a palavra do Senhor, ela é a última colocada aqui na terra, acima de tudo, acima de todos. Então, o que eu quero dizer hoje? O que eu quero levar a vocês a refletir é a fé. Qual fé que você teve no dia de hoje, ou você tem, para que esse decreto que está na sua casa, nos seus filhos, na sua família, ela está colocada e que ela seja o quê? Retirada. Oração ao caminho. Oração, fé e ação. São 3 coisas que a mãe de Moisés e a irmã Miriam fizeram. E depois, lá na frente, a distância do filho, porque o filho cresce, mata um egípcio e vai para Midian, a distância que ela ficou do filho sem saber nada, sem saber do paradeiro dele. Imagine a tristeza dela. Só que ainda assim ela confiou no Senhor. Ainda assim ela continuou. Ainda assim ela não deixou, não se afastou da presença do Senhor. Se você tem um decreto e se afastou do Senhor porque você acha que não tem resultado, porque você acha que Deus não está fazendo nada, não. É a persistência e a fé. Talvez você não confiou ainda. Talvez tenha algum motivo na qual ainda o milagre não chegou na sua vida, na sua casa. Mas hoje eu profetizo que essa fé, ela vai alastrar no seu coração, porque o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração. Hoje nós não estamos mais na lei, nós estamos na época da graça e agora nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalha, posso estar aqui do outro lado e você aí do outro lado ouvindo a minha pregação. Só que o Espírito Santo não tem barreira para ele, nem para mim, nem para ele, nem para você, nem de distância. Então ele chega a você assim, da forma de como Deus prepara, como Deus age, porque Deus é onisciente, onipresente, então Ele conhece todas as circunstâncias e conhece todos os nosso coração. Então, no dia de hoje, se arrependa. Senhor, me perdoa por não ter confiado em Ti, me perdoa que não tive fé, mas de hoje em diante, eu sei que o Espírito Santo já está trabalhando no meu coração, então eu sei que há uma grande mudança, está já para vir. Então, eu vou confiar como a mãe de Moisés, a irmã de Moisés confiou em Ti. E esse decreto, ele vai ser mudado. Pode ser na vida, pode ser na doença, pode ser no casamento, pode ser nos filhos. É acreditar. Então a palavra hoje é isso: fé, ação e oração. Eu deixo para você um abraço e creia. Não há outro caminho. O único caminho é Jesus Cristo. Um abraço. Eu sou Beatriz Rodrigues, psicóloga, educadora, pedagoga e pastora.